Bom dia a todos e a todas. Eu sou Rosália Marques dos Santos, estudante do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFPB Virtual do Polo de Pombal. E hoje eu estou com um tema muito importante nesta entrevista, que é falar sobre a educação básica. E para discutir essa temática na entrevista de hoje, eu convidei a nossa professora Patrícia Campina para fazer a abordagem sobre o tema. Desde já, professora, bom dia, seja bem-vinda. É um imenso prazer contar com a sua colaboração tão importante que é a educação. Desde já digo que essa entrevista está baseada nos princípios que regem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a Constituição Nacional. Muito bom dia, seja bem-vinda e peço que faça sua explanação. Bom dia a todos os colegas educadores. Meu nome é Patrícia Campina, sou graduada em licenciatura em Geografia, especialista em Psicopedagogia e mestranda em Ciências da Educação. Espero contribuir com este momento. Desde já, professora, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. O que você entende por educação básica? Bom, hoje nós sabemos que a educação básica, ela se inicia desde a educação infantil até o ensino médio, passando pelo Fundamental 1 e 2. A outra pergunta, professora. Quais os princípios devem conduzir os processos da escolarização da educação básica? Bom, nós sabemos dessa mudança de nomenclatura, digamos assim. Hoje chamamos de educação básica, mas o que chamávamos antes de infantil, fundamental 1, 2 e médio. Não importa a nomenclatura. O que sabemos é que os princípios que regem a educação básica hoje no Brasil, sendo básico, sendo qualquer outro nome, e com certeza irá mudar também, isso não vem ao caso, a responsabilidade, né, de executar o que está regendo, né, sobretudo a gente tem o princípio das diretrizes de curriculares da educação básica. Seguir ou tentar seguir, né, o que está regendo, né, o documento, né, o que rege, o que nos dá o suporte para reger no dia a dia e conseguir alcançar os objetivos na sala de aula. Sendo eles ter foco no projeto político-pedagógico da escola, por exemplo, a gente pode citar, né, a junção de professor e comunidade escolar em geral, né, ou seja, família, professor, escola, enfim, gestão também, uma gestão humanizada, enfim, tentar seguir o máximo o que nos rege, né, as diretrizes. No caso aí seria trabalhar o processo pedagógico, teoria e prática. Exatamente. Né, seguindo as normas que são estabelecidas, porque o projeto político-pedagógico da escola é o documento, é a carta magna da escola, que vai dar todo o norte do processo pedagógico, a prática e teoria. Exatamente. Isso construído, o PPP da escola deve ser, né, construído em conjunto, né, com toda a equipe, gestão, professores, enfim. Professora, terceira pergunta. Qual a relação atual da educação básica com o mundo do trabalho no século XXI? Bom, desafiante, porém indispensável. Né? Sem a escolarização, né, quanto mais baixo o nível de escolaridade de qualquer pessoa, com certeza não haverá melhores perspectivas para aquela pessoa na vida profissional. Então, assim, indispensável, né, a escolarização, caminhando junto com o mercado de trabalho. E quando se trata do século XXI, com essa era digital, com essa informatização a cada dia avançando, de suma importância, né? Basta esse despertar, digamos assim, de cada um por essa busca incansável de se
melhor profissional na sua formação escolar. Dessa busca incansável, professora, como você fala, aí entra o papel da escola, preparar o aluno dentro do seu processo de escolarização para ingressar no mercado de trabalho. Então a escola ela tem essa função primordial. Mas aí eu pergunto, será que a escola realmente está preparando? Será que a escola realmente está formando? A escola ela tem uma função política, porque a educação ela é política, ela é uma ação política. Educar é um ato político. Então eu pergunto, já que educar é um ato político, nós estamos preparando as nossas crianças, os nossos jovens, para eles terem um senso crítico? E a minha pergunta é a seguinte: que fatores principais você atribui o analfabetismo funcional na educação básica? Bom, esse é um desafio para nós enquanto educadores, e fica desde já a reflexão para os nossos colegas educadores que estão assistindo. Eu acho que cada um se pega refletindo consigo mesmo sobre esse desafio que nós temos. O analfabeto funcional, ele decodifica, ele faz cópia, ele tem uma escrita boa, uma caligrafia muito boa, mas ele lê, inclusive, palavras, frases, mas simplesmente não interpreta. Então esse é o analfabeto funcional. E aí é onde vem o nosso desafio. Se ele não consegue interpretar a própria leitura, a própria escrita, então ele não vai ter a mínima noção de mundo, de vida, de lidar com as situações do cotidiano, e terá uma dificuldade imensa nessa formação crítica, que aí é onde chega a questão de formar sua opinião, de ter aquela opinião formada, de se abrir para o novo. Então, assim, vem o nosso desafio enquanto educador. E é bom que reflitamos mais uma vez a importância, nós em sala de aula, no dia a dia do nosso trabalho com os alunos, aguçar, motivar, provocar, debater com os alunos, seja ele desde o princípio criança até os nossos alunos adultos do ensino médio, passando pela EJA também, por que não? E cabe a nós, educadores mesmo, o desafio é nosso, a gente tem essa responsabilidade também, não é completa, mas é função nossa, e eu vejo até como um dever nosso de, pelo menos, provocar, nós como educadores, que temos ali o acesso, à leitura, e temos também essa obrigação de estarmos sempre nos atualizando, sempre lendo. Então nós temos ao menos que provocar esse aluno a pensar, a refletir, fazer a leitura, e aí o que você entendeu, vamos fazer um debate. Você provoca um debate sem nem precisar falar que está fazendo aquele momento. No dia a dia você vai provocando ali. Enfim, esse desafio do analfabetismo funcional cabe a nós professores, melhorar, tentar amenizar essa realidade hoje na educação. Às vezes também, professor, eu poderia acrescentar a questão do investimento mais na formação do professor, aquela questão do professor que está o mais preparado, ele está nas universidades, enquanto ele deveria estar na base, na educação básica. A outra professora, a próxima pergunta e a quinta pergunta e última pergunta da nossa entrevista: o que falta para a educação básica adquirir qualidade total? Bom, é notável quando a gente chega para iniciar o nosso expediente, e a gente se depara, na maioria das escolas, com uma
vasta diversidade de material. Né? Tem livro, tem jogos, tem sala de computadores, tem, enfim, laboratório de biologia. Tal. Temos hoje a lousa digital, um laboratório de informática assim, atualizado, de máquinas de qualidade e tudo mais. Bom, material nós temos. O que eu acho que hoje torna-se outro desafio para nós e para a própria educação em si, né, é a formação dos professores. Então, tem investimento em material, né, e acompanhando esse avanço tecnológico. Né. Hoje, eu em sala de aula, eu tenho acesso à lousa digital. Só que eu preciso saber, eu preciso ter essa formação para eu saber executar, né, e assim passar para o meu aluno, qualificando as minhas aulas. Então, assim, essa formação é o que eu vejo, né, do professor como o principal, que na verdade poderia acontecer de maior intensidade ou está acontecendo mínimo ou muitas vezes não acontece. Então, esse investimento na formação dos professores. Há um foco no ensino universitário, os professores ensinando nas universidades, e não há uma base fortalecida no que diz respeito à formação dos professores na base da educação básica, no princípio da educação no infantil e nos primeiros anos da escolarização dos alunos. Então, isso, quando o aluno chega no 9º ano, no ensino médio, aí está lá o analfabeto funcional. E aí vai virando aquela bola de neve e vai passando, e aí temos assim, uma quantidade que a gente vê hoje de cidadãos que não tem a mínima noção de criticidade, né? Que é muito fácil de se levar, de se deixar influenciar por outras coisas que a gente vê aí, que não leva a lugar nenhum. Então, esse eu vejo como um ponto principal, né? A formação dos professores. Não importa se é professor de ensino médio ou de universidade, é a base, tem que começar da base. O professor como a mola mestra da sociedade, o agente que tenta transformar, que tenta melhorar e humanizar o ser humano, né? Desde já eu quero agradecer à professora Patrícia por ter disponibilizado o seu tempo, a sua boa vontade de estar aqui por hoje debatendo essa temática tão importante que é a educação. A professora Patrícia, eu lhe agradeço por você ter tido essa boa vontade, essa disponibilidade em estar aqui hoje conosco, debatendo essa temática tão importante que é a educação básica para a formação dos nossos jovens cidadãos. E também quero agradecer a nossa professora Juliana, ao nosso tutor Guilherme, que nos propôs esse momento de prazer, de enriquecimento, conhecimento, que é falar um pouco, destrinchar um pouquinho, só um pouquinho sobre o que é a nossa educação básica no Brasil. E para finalizar, eu finalizo com a seguinte frase: educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Do nosso querido, amado e grande mestre Paulo Freire. Bom dia, obrigada e até a